Olá, caros alunos, sejam bem-vindos, meninos, para mais esta aula de História. E hoje nós iremos fazer uma abordagem histórica sobre a República Democrática Populista. Então, meninos, eu havia encaminhado para vocês um vídeo anteriormente que retratava sobre o período da Era Vargas. Então, a Era Vargas é um período histórico, né, que compreende de 1930 e foi até 1940, ou melhor, 1945. De 1945, após a sua deposição, nós vamos inaugurar um outro período histórico do Brasil, que é chamada República Popular Democrática, ou a República Populista, certo? Então, esse período compreende entre 1945 e vai até 1964, com o estabelecimento do golpe da ditadura militar, certo, meninos? Então, de 45 a 64, nós temos o período correspondente à República Populista Democrática, certo? Durante esse longo período, meninos, nós tivemos alguns governos que vão suceder na presidência da República. Então, quais foram esses governantes? Então, o primeiro deles foi o Eurico Gaspar Dutra, certo? Que governou entre 1946 a 1951, certo? Depois nós vamos falar sobre a especificidade, né? O que aconteceu em cada fase. Depois dele nós tivemos o retorno de Getúlio Vargas. Então, Vargas retorna ao poder, governando de 1951 a 1954. Então, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas comete um suicídio no Palácio do Catete, certo? Depois do suicídio de Getúlio Vargas, nós tivemos um governo interino, que foi o governo de Café Filho, governou de maneira provisória, certo? Depois de Café Filho, em 1956, nós tivemos o governo de JK, de Juscelino Kubitschek, certo? Então, ele governa de 1956 até 1960, certo? E nós temos algumas marcas distintivas do seu governo, que nós iremos falar também. E, por último, nós tivemos dois presidentes que foram extremamente polêmicos, né? Depois de Juscelino Kubitschek, nós tivemos o Jânio Quadros, que governou apenas 7 meses em 1961, e depois da renúncia de Jânio Quadros, nós tivemos o João Goulart. Então, João Goulart governa de 1961 e vai até 1964, quando ele foi vitimado por um golpe, né, de Estado, um golpe da ditadura civil-militar brasileira, que fundou o período ditatorial do Brasil, tá bom? Mas o período que nós vamos estar falando aqui é esse período correspondente à República Populista. Então, o primeiro aspecto que a gente vai estar falando é sobre o que foi o populismo. Então, populismo, meninos, trata-se de um artifício político, de uma manobra política utilizada pelos presidentes que utilizavam artifícios, né, para ter a massa esmagadora da população em seus braços, por meio de concessão de direitos, né, de leis trabalhistas. Então, esses governantes, esses presidentes, eles vão se aproximar das camadas populares, em especial os trabalhadores urbanos, os camponeses, e vão propor uma série de medidas, uma série de reformas, leis trabalhistas. No caso de Getúlio Vargas, nós tivemos a consolidação das leis trabalhistas, CLT, certo? Mas nós vamos falar agora sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. Então, o governo de Eurico Gaspar Dutra, que teve seu início em 1946 e foi até 1951, certo, meninos? Então, o aspecto importante a destacar é que durante o governo dele, ele promulgou a Constituição de 1946. Então, essa Constituição ela teve um caráter liberal e redemocratizante, certo? Então, todas aquelas datas comemorativas, né, foi oficializada durante essa Constituição que foi promulgada, certo?
Beleza. Então tá, aqui ó, nós temos uns principais itens que caracteriza o governo de Eurico Gaspar Dutra. Então, pensou em Eurico Gaspar Dutra, é pensar que no governo dele, ele alinhou politicamente aos Estados Unidos. Então, o mundo estava vivendo o contexto da Guerra Fria, certo? E ele se alinha ideologicamente, no contexto de Guerra Fria, com os norte-americanos, com os estadunidenses. E desta forma ele rompe as relações diplomáticas com a União Soviética, certo? Uma outra medida realizada em seu governo foi o fechamento do Partido Comunista, o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então ele fecha esse partido, ele ordena a cassação dos partidos de oposição ao seu governo, certo? Principalmente do PCB. Nós temos um aumento das importações e um déficit comercial, o aumento do custo de vida, então aumentou bastante em virtude da alta onda inflacionária, a inflação que praticamente acometia a economia do Brasil nesse período, e nós temos as proibições de greves e a intervenção em sindicatos, certo? Então, no âmbito político, destaca essas principais medidas aqui, meninos, só. Certo? Vamos lá então para a questão da economia. Como é que estava caracterizada a economia do seu governo? Então, pensar na economia é pensar em um plano criado por Dutra e seus ministros, principalmente o ministro da Fazenda, denominado de Plano SALT. Esse plano, menino, previa investimentos em setores que, na concepção desses governantes, eram cruciais para o desenvolvimento econômico do Brasil. E quais foram esses setores? Principalmente no setor da saúde, alimentos, transporte e energia. Então, a priorização era justamente esses setores básicos, né, para o desenvolvimento industrial do Brasil. Então, aqui ó, nós temos... Beleza, então pensou no governo de Eurico Gaspar Dutra, é pensar nesses principais itens que eu mencionei para vocês, certo? O Plano SALT não obteve sucesso, foi um fracasso, e no final do seu governo, em 1951, a economia estava aos frangalhos, estava em crise, certo? E aí nós temos, através do voto direto, as eleições de 1951 que resultou na chegada de Vargas ao poder. Então Vargas volta novamente ao poder, desta vez por meio do voto direto. Então vamos analisar o governo de Vargas. Como é que foi a questão política, como é que se organizou a questão econômica, como é que foi os desdobramentos. Beleza. Então, ó, na política econômica, Getúlio Vargas adotou o nacionalismo. Então ele possuía esse nacionalismo exacerbado, né? Priorizando o desenvolvimento do Brasil por meio do capital nacional. Para isso ele vai criar o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, justamente para garantir esse desenvolvimento econômico do Brasil. Durante seu governo ele adotou a chamada campanha do petróleo é nosso, certo? E é justamente dessa campanha que vai ser criada a Petrobras em 1953, certo? Então, pensou na criação da Petrobras, uma das maiores empresas, né, petrolífera, é a Petrobras, criada por ele, certo? Um grande avanço que nós tivemos. Inclusive, a Petrobras é responsável por geração de milhares e milhões de empregos, certo? Nós tivemos um aumento do salário de 100%, então salário de 100%, né? Na época ele tinha o ministro do Trabalho, né, que era o João Goulart, e João Goulart propôs um aumento salarial de 100% para os trabalhadores. Então os trabalhadores teve esse privilégio de ter esse aumento salarial, certo? Empresas nacionais associadas aos capitais financeiros do governo através da UDN e o líder governante da Guanabara.
tribuno da imprensa. Meninos, nós tivemos então, durante o governo de Vargas, que foi de 51 a 54, uma forte oposição, principalmente por um partido chamado UDN. Esse partido aqui é a União Democrática Nacional, que tinha como principal líder o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um jornalista, dono de um jornal chamado Tribuna da Imprensa, e ele soltou diversas queixas, né? Ele contestava o governo de Vargas. Então ele era um inimigo ferrenho de Getúlio Vargas, certo? Então, visando acabar com essas inseguranças, então o governo de Vargas nesse momento foi muito instável, foi muito conturbado, a inflação crescia em ritmo acelerado, certo? E Vargas sofria intensa oposição tanto desses partidos da UDN de Carlos Lacerda quanto as pressões externas dos Estados Unidos, porque Getúlio Vargas era nacionalista e não admitia que o Brasil desenvolvesse com capital estrangeiro, certo? Então as portas do Brasil eram fechadas para a entrada de capitais estrangeiros. Então, meninos, é nesse sentido que um chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, chamado Gregório Fortunato, ele, visando acabar com esse estorvo, com esse empecilho que estava atravancando o desenvolvimento do governo Vargas, ele comete um atentado na Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, certo? E esse atentado acaba matando. Na verdade, a armadilha era para ser para o Carlos Lacerda, só que acabou matando um outro parceiro de Carlos Lacerda, atingindo apenas as suas pernas, né? Foi afetada. E é nesse sentido que, quando Carlos Lacerda volta à ativa, ele vai acusar esse atentado a Getúlio Vargas, certo? E é justamente nisso aí que vai acentuar a pressão que vai ser exercida sobre o seu governo, certo? Getúlio Vargas vai se sentir muito pressionado, ele vai utilizar os meios de comunicação de massa, a tribuna, a imprensa, e vai criticar severamente Vargas, certo, meninos? E em meio a essas pressões, Vargas se sentindo encurralado, perdendo o apoio das massas trabalhadoras, sofrendo essa pressão externa dos Estados Unidos e também a pressão interna do partido da UDN, ele vai então cometer o suicídio. Então a única opção, a única estratégia que ele encontrou foi cometer o suicídio. Então, no dia 24 de agosto de 1954, ele escreve lá no Palácio do Catete uma carta, certo? Uma carta testamento, onde ele coloca os motivos, as razões pelo qual ele cometeu o suicídio, certo? Então, meninos, pensar no governo de Vargas é pensar nesses principais itens que eu mencionei para vocês, ok? Tranquilo, meninos? Eu vou parar por aqui. Nós falamos sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra, falamos sobre o governo de Getúlio Vargas, e no outro vídeo eu vou gravar para vocês explicando sobre a gestão política de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros e de João Goulart, ok? Para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, meninos? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir.